Olá, neste momento estamos aqui para a correção da última atividade envolvendo progressão aritmética. A primeira questão tem aqui: um ciclista percorre 15 km na primeira hora de uma corrida. Na segunda hora de corrida, seu rendimento cai e ele só consegue percorrer 13 km. E na hora seguinte, 11 km. Continuando nessa sequência, quantos quilômetros ele conseguirá percorrer nas 6 horas de prova? Então, aqui nós temos, olha, os primeiros valores a primeira quilometragem que ele corre. Na primeira hora, ele percorre 15 quilômetros, na segunda 13 e na terceira 11, tá? Eu precisaria aqui saber quantos quilômetros ele conseguiria percorrer na sexta hora, né? Para a gente poder usar a fórmula da soma dos termos da progressão, que a fórmula é essa aqui, ó. Sn é igual o primeiro termo mais o último vezes a quantidade de termos dividido por 2. Só que essa questão ela não me dá o último termo, ou seja, ele não diz quantos quilômetros ele percorre na sexta hora. Então, eu vou ter que descobrir quantos quilômetros ele percorre na sexta hora para eu poder colocar aqui na fórmula, ok? Então, eu vou ter que usar essa fórmula que é do termo geral da progressão aritmética. A n é igual a índice 1, onde a índice 1 é o primeiro termo, mais n, a quantidade de termo, menos 1 vezes a razão. Então, a índice 6 é igual a 15, porque 15 é o primeiro termo da progressão, olha, 15, mais n é 6, porque 6, porque a gente quer saber na sexta hora quantos quilômetros ele percorre. Então, vai ficar 6 menos 1. Por que o menos 1? Você sempre pega o termo seguinte menos 1 anterior, tá? Então, sempre você vai usar 11 menos 3, né? Menos 13, 13 menos 15, sempre você vai subtrair um termo anterior, tá? Então, o que acontece? Aqui a gente tem, olha, 15, que é o a índice 1, mais 6 menos 1, 5, vezes menos 2. Aí você pergunta, mas por que está menos 2? Olha, 13 menos 15 é exatamente menos 2, tá? 11 menos 13 vai dar menos 2, tá? Não confunda, olha, 15 menos 3, que dá 2 positivo. A progressão aritmética diz para você encontrar a razão, você pega o termo seguinte menos o termo anterior, tá? Então, vai ficar, ó, 13 menos 15 vai ser exatamente menos 2. Então, prosseguindo aqui, nós temos a índice 6, ou seja, o sexto termo é igual a 15. Eu tenho mais 5 que está multiplicando menos 2. Aí você pergunta, por que não somou logo 15 mais 5? Porque o resultado não daria certo, porque numa expressão, primeiramente você tem que responder o que é a multiplicação. Então, eu conservei o 15, multipliquei mais 5 vezes menos 2, vai dar menos 10. Por causa do jogo sinal, ó. Mais com menos dá menos. Então, a índice 6, ou seja, na sexta hora, ele percorre, ó, 15 menos 10 dá 5. Então, ele percorre 5 km na sexta hora, tá? Então, agora sim, podemos usar essa fórmula aqui da soma. Olha, Sn é igual a índice 1 mais a n vezes n dividido por 2. Então, S6 é igual. Eu sei que o a índice 1 é o primeiro termo da progressão. No caso aqui, olha, 15. Então, eu coloco a índice 1 mais o AN, o último termo da sequência. No caso aqui, ó, AN, o último termo é 5. Então, eu coloquei, ó, 5 vezes N é a quantidade de termos, ou seja, o treino dele durou por 6 horas. Então, são 6 termos dividido por 2. Aqui somando, é 15 mais 5 dá 20. E aqui eu dividi direto, olha, 6 dividido por 2 dá 3. Então, S6 é igual a
vezes 20 ou 20 vezes 3 dá igual a 60. Então, durante essas 6 horas de treino, ele vai percorrer 60 quilômetros, ok? Vamos para a questão seguinte, questão 2. Dada a PA, progressão aritmética 3, 7 e 11, calcule a soma dos seus 20 primeiros termos. Essa questão é um pouco parecida com a questão anterior que nós resolvemos. Ela pede para somar os 20 primeiros termos dessa progressão. Só que ela me deu somente 3 termos, olha, 3, 7 e 11. Não me deu mais nada, tá? E pediu para somar os seus 20 primeiros termos. Então, toda vez que a questão não me dá o último termo aqui, olha, então eu vou usar essa fórmula aqui do termo geral. Aí você pergunta, como eu faço para saber se a questão deu o último termo ou não? Tá? Olha só, nesse caso, a questão está pedindo para somar o quê? Os 20 primeiros termos. Aqui tem 20 primeiros termos? Não tem. Então, eu não tenho o último termo dessa progressão, eu vou ter que calcular ele. Então, vamos lá. A índice 20, ou seja, o 20º termo dessa progressão, é igual a índice 1, eu coloquei o 3, porque o 3 é o primeiro termo, mais a quantidade de termo é o valor de n. Então, n é o quê? 20 termos. Ele está pedindo para somar 20 termos. Então, eu coloquei 20 menos 1 vezes a razão, que é 4. Aí você pergunta, mas por que 4? Olha só, 7 menos 3 dá 4. 11 menos 7 vai dar também 4. Então, a razão dessa progressão é 4. Então, a índice 20 é igual a 3 mais 20 menos 1 dá 19, vezes a razão, que é 4. A índice 20 é igual a 3 mais 19 vezes 4 dá 76. Então, a índice 20, ou seja, o AN é igual a 3 mais 76 dá 79. Pronto, agora eu já posso usar a fórmula da soma. Olha, SN é igual a índice 1 mais AN vezes N dividido por 2. Aí você pergunta, mas por que eu não poderia usar logo essa fórmula aqui? É porque, olha, eu tinha o primeiro termo, está aqui. Mas a fórmula diz que eu preciso do AN, do último termo, e a questão não tinha me dado. Por isso que eu usei aqui, olha, essa fórmula para calcular o termo de número 20, tá? O 20º termo da progressão. Então, S20, porque eu estou somando 20 termos. Então, A índice 1, primeiro termo, tá aqui, ó, bem claro, 3, mais AN, que era o último termo da progressão, 79, vezes 20, porque eu estou somando 20 termos, dividido por 2. Então, aqui eu tenho, olha, 3 mais 79 vai dar 82. Somei aqui, ó, 3 mais 79 dá 82. E agora, aqui eu fiz, olha, 20 dividido por 2, né? 20 dividido por 2 dá 10. Então, S20 vai ser igual a 82 vezes 10 vai dar 820, tá? Então, a soma dos 20 primeiros termos dessa progressão é igual a 820, beleza? Bom, nós vamos para a questão 3. Qual a soma dos 20 primeiros números pares? Aqui nós temos um detalhe, uma curiosidade interessante. Quando se fala em números pares, tá? Aí você pergunta, mas o 0 é par? Par não é dois objetos de mesma qualidade, mesma característica, né? Ou que tem a característica em comum, e 0 não tem nada, 0 é par. Bom, por convenção matemática, né, o 0 é considerado como número par, embora não represente um número que seja de fato um número par. Havia muitas
muitos questionamentos a respeito do zero, né? Se o zero seria par, se não, né? Se não era par, mas por convenção matemática, hoje a gente considera o zero como par, tá? Então, veja só. Eu tenho 0, 2, 4, só que a questão pede a soma dos 20 primeiros números pares, tá? Então, quais são os 20 primeiros números pares? Então, vamos lá. Eu tenho a n, isso para quê? Para eu descobrir o último número par, né? O 20º termo par. Então, veja só, olha, eu tenho a n é igual a índice 1 mais n menos 1 vezes a razão. Então, a índice 20, ou seja, o termo de número 20, é igual a índice 1, que o primeiro termo é 0, mais n, estou somando 20 termos, tá? Então vai ficar 20 menos 1 vezes a razão, que é 2. Por que a razão é 2? Porque os números pares eles vão seguir na sequência de 2 em 2. Olha, 2 menos 0 dá 2, 4 menos 2 dá 2. Então, a razão é 2. A índice 20 é igual a 0, tá aqui, ó, 0, mais 20 menos 1 dá 19, que multiplica a razão. Então, eu tenho a índice 20 é igual a 0 mais 19 vezes 2 dá 38. Então, a índice 20, ou seja, o 20º termo da progressão dos 20 primeiros termos dos números pares é igual a 38, tá? Então, vamos usar a fórmula da soma. S20, né? O Sn, tanto faz, é igual a índice 1, eu teria que pegar o primeiro termo, 0, mais a n, ou seja, o último termo, né, que a progressão está pedindo, é o 20º termo, que é 38, vezes n, que é a quantidade de termos, dividido por 2. Então, ó, Sn é igual a 0 mais 38 dá 38, vezes, aqui eu dividi, olha, 20 dividido por 2 dá 10. Multiplicando, olha, 38 vezes 10 vai dar 380. Então, a soma dos 20 primeiros termos de uma progressão, dos 20 primeiros números pares, vai ser igual a 380. Talvez você pesquisando na internet, você vai encontrar que a soma desses 20 primeiros termos vai dar um valor diferente, né? Porque muitas pessoas ainda consideram o zero como se não fosse um número par, tá certo? Então, nós vamos somar o 0 mais 2 mais 4, né? Vamos fazer a soma a partir do zero. Então, o resultado 380, a soma dos 20 primeiros números pares. Prosseguindo para a questão 4, nós temos aqui, ó, com o intuito de construir um jogo novo, foram colocados sobre um tabuleiro de xadrez grão de arroz da seguinte maneira. Na primeira casa foram colocados 5 grãos, na segunda 10, na terceira 15 e assim por diante. Quantos grãos de arroz foram usados nesse tabuleiro? Tá? Então, veja só, aqui nesta questão, nós temos uma progressão aritmética, tá? E está pedindo a soma, né, dos termos desta progressão, porém aqui falta uma informação que, se você não tiver conhecimento do enunciado da questão, você não vai acertar a fazer, tá? Então, veja só, por quê? Um tabuleiro de xadrez, de um jogo de xadrez, foram colocados sobre um tabuleiro 20 grãos de arroz, né? Um tabuleiro de xadrez grão de arroz da seguinte maneira. A primeira casa foram colocados 5, a segunda casa 10, terceira 15 e assim por diante. Então, o jogo de tabuleiro, né, vai ter 64 casas, tá? Então, você precisa dessa informação para
resolver essa questão. Senão, se você não soubesse a quantidade de casas de um tabuleiro de xadrez, você ficaria perdido nessa questão. Beleza? Então, vamos lá. Nessa questão, nós temos, primeiro 5 grãos, na segunda 10, na terceira 15. Então, 5, 10, 15, por aí vai. Então, vamos descobrir aqui o termo de número 64. Né? Então, vamos lá. AN é igual a índice 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, AN, eu quero descobrir o termo de número 64. Eu poderia ter colocado, no lugar de N, poderia ter colocado 64. Mas como eu sei que eu estou procurando o termo que está nessa posição de número 64, tanto faz, né? Eu colocar o 64 como deixar apenas o AN. Então, vamos lá. A índice 1, que é o primeiro termo, 5. Aí você pergunta, mas onde achou esse 5? Olha só. Na primeira casa foram colocados 5. Então, o primeiro tinha quantos grãos? 5. Na segunda tinha quanto? 10. E por aí vai, tá? Então, a índice 1 é 5, mais N, que é a quantidade de termos, vai ser 64 casas, menos 1 vezes a razão, que é 5. Aí você pergunta, mas onde eu achei essa razão? Olha só, se você pegar o segundo termo menos o anterior, 10 menos 5 vai dar igual a 5. Então, a razão, 5. A N é igual a 5 mais 64 menos 1 dá 63, que multiplica 5. Então, a N é igual a 5 mais 63 vezes 5 dá 315. Então, a N é igual, somando 5 mais 315, vai dar 320. Então, agora, já podemos calcular a soma dos termos dessa progressão, né? O 64, primeiro termo dessa progressão. Então, esse N é igual a índice 1 mais a N vezes N dividido por 2. Quem é o nosso A índice 1? Ou seja, o primeiro termo. O primeiro termo é 5. Está aqui, ó. Mais, quem é o AN? Olha aqui, ó. AN 320. Então, eu coloquei 5 mais 320 vezes a quantidade de termos. São 64 casas. Tudo isso dividido por 2. Então, somando 5 mais 320 vai dar 325. 64 dividido por 2 dá 32. Então, esse 64 é igual a 10, ou 325 vezes 32 vai dar 10.400. Está aí a soma desses primeiros 64 termos, né? Ou seja, quando chegar no termo de número 64, a pessoa teria que colocar lá 10.400 grãos de arroz, né? Seria um pacote bem grande, né? Prosseguindo, nós temos uma outra questão, questão de número 5. Essa questão ela requer um pouquinho mais de atenção, né, para a sua resolução. Olha, temos uma progressão aritmética de 20 termos, onde o primeiro termo é igual a 5. A soma de todos os termos dessa progressão aritmética é 480. O décimo termo é igual a, tem aqui 20, 21, 22, 23 e 24. Bom, essa questão ela é mais complexa e nós vamos analisar o que está pedindo. Olha, numa progressão aritmética de 20 termos, ou seja, ela tem 20 termos, o enunciado da questão já está dizendo isso, onde o primeiro termo é igual a 5. Tá? Então, o primeiro termo é igual a 5. A soma de todos os termos dessa progressão é 480. Aí a questão pede o décimo termo é igual a quanto? Então, vamos lá para a resolução. Olha só, eu vou começar pela fórmula da soma. Por que eu vou começar pela fórmula da soma? Porque ele já está me dando aqui o valor da soma, olha. Tá? A soma dos termos dessa progressão aritmética é 480. Então, já me deu a soma. Então, eu já tenho que partir para a fórmula da soma.
Então, olha, Sn é igual a índice 1 mais An vezes n dividido por 2. Então, se ele me deu a soma, que é 480, então no lugar de Sn, substituo por 480. A questão me deu também o primeiro termo, que é 5. Só que a questão não me deu o An, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, An vezes 20, que são 20 termos, né, dividido por 2. Então, repetir, ó, 480 é igual a 5 mais. Aqui o que eu fiz, olha, 5 mais An, 20 dividido por 2 dá 10. Então, eu tenho 480 é igual. Olha só, 10 vezes 5 dá 50. Olha, multiplicar, fiz aqui a distributiva, olha, 10 vezes 5, 50. 10 vezes An dá 10An. Então, agora, o que eu vou ter que fazer? Vou passar esses 50 para o primeiro membro. Então, eu tenho 480, passei os 50 subtraindo, que é igual a 10N. Então, eu tenho 480 menos 50 dá 430, que é igual a 10An. Então, An, isolando o An, é igual a 430, que é esse valor aqui, ó, e o 10 que estava multiplicando o An passa dividindo. Então, An é igual a 430 dividido por 10, basta cortar os dois zeros aqui, ó, vai dar 43. Então, eu achei o An. Só que a questão, ela já tinha me dado a soma, então eu precisei encontrar o An. Para que eu quero esse An? Porque eu quero descobrir a razão para eu calcular o 10º termo dessa progressão. Então, vamos lá. An é igual a índice 1 mais n menos 1 vezes a razão. Então, o An, tá? O An agora eu sei que é 43, tá? Que eu já descobri aqui, ó, 43, que é igual a índice 1, no enunciado da questão tem que a índice 1 é igual a 5, mais n é a quantidade de termos. A quantidade de termos, a questão está pedindo, olha, está dizendo que são 20 termos, tá? Então, coloquei aqui, ó, n, no lugar de n, substitui por 20 menos 1 vezes a razão. Então, agora eu estou procurando a razão da progressão. Então, ó, repetir novamente, 43 igual 5 mais, esse mais aqui, olha, 20 menos 1, 19, que multiplica a razão. Então, eu tenho 43, passo 5 para o primeiro membro, subtraindo, é igual a 19R. Então, eu tenho 43 menos 5 dá 38, que é igual a 19R. Então, agora eu vou isolar o R. R é igual a 38 dividido por 19. Então, R é igual a 2. Bom, agora com essa informação aqui, olha, em mãos, eu já posso calcular o 10º termo que a questão pediu. Olha, o 10º termo é igual a... Então, vamos calcular o 10º termo dessa progressão. An é igual a índice 1 mais n menos 1 vezes a razão. Então, olha, An, ou a índice 10, que a questão me pede o 10º termo, é igual a índice 1 é 5 mais n é 10. Aí você pergunta, mas por que aqui n era 20 e agora n ficou 10? Porque no enunciado da questão diz que ela tinha 20 termos. Só que na pergunta final ela diz que ela quer somente o 10º termo. Ela não quer o 20º termo, ela quer só o 10º termo, tá? Então, por isso que aqui o número de n foi mudado para 10. Então, n, que é 10, menos 1, vezes a razão. Aí você fica perguntando, onde achou essa razão 2? Olha aqui, ó, nós calculamos e encontramos 2 como razão. Então, ó, a índice 10 é igual a 5 mais 10 menos 1 dá 9, que multiplica 2. Então, a índice 10 é igual a 5 mais
9 vezes 2 dá 18. Então, A índice 10 é igual 5 mais 18 igual a 23. Tá? Essa foi uma questão um pouquinho mais complexa, né? Claro que a gente não vai ficar só resolvendo questões mais fáceis. Nós vamos tentar aprofundar em outras questões. Certinho? Então tá aí a resolução dessa atividade. Espero que você já tenha respondido. Caso você não tenha respondido a sua atividade, você pode então estar aí conferindo os resultados. Caso tenha alguma dúvida com relação a essa resolução, você pode entrar em contato conosco, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima aula.